Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eleições 2026. Esse que é um espaço democrático onde a gente convida pré-candidatos a deputados estaduais e federais para o nosso espaço. Um programa super democrático onde o candidato pode falar para você, eleitor da Baixada Santista, região de Litoral Norte e também do estado de São Paulo, apresentando propostas, ideias. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o Nando Pinheiro. Nando, muito obrigado pelo seu sim no nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu quero que você se apresente ao povo de casa. Primeiro, quero agradecer ao senhor Geilton, que é o seu pai, por ter feito um filho tão incrível, cara da comunicação. Eu me vejo em você com seus 30 anos de idade. Eu comecei em rádio em 98, eu tinha 18 anos. E eu sei que você vai dar muito orgulho pro seu pai ainda, pro seu Geilton, que já tá dando, né? Você tá num veículo de comunicação aqui de Bertioga, um dos mais quistos da Baixada Santista. E se for falar da minha pessoa, eu tenho que falar de comunicação, irmão. Eu comecei, como eu disse, em 98, em emissora de rádio, depois o tempo foi passando. Eu fui para o Japão, tive um grande desafio, trabalhei em emissoras de rádio lá no Japão para brasileiros, trabalhei também numa emissora de TV famosa aqui do Brasil, fui voz padrão dessa emissora, que eu não vou falar o nome, as pessoas chamam ela de Vênus Platinada. Tem um plim-plim. Hoje eu sou voz... Trabalho com comunicação há muitos anos, sou voz daquele seriado Aeroporto Área Restrita no Discovery Channel e faço dublagens, enfim, sou um comunicador, palestras, tenho um canal no YouTube com mais de 2 milhões de seguidores. Se for juntar todas as minhas redes, eu tenho hoje quase 5 milhões de seguidores espalhados no Brasil e no mundo. E, cara, o que tocou no meu coração foi sempre honrar o meu pai. Meu pai veio para o Guarujá em 1986, zelador de prédio, e naquela época eu via muitas pessoas apontando o dedo para o meu pai. Naquela época, em 86, 87, eu tinha 7, 8 anos de idade, já existia o preconceito por parte de pessoas que acham que o dinheiro é tudo. E dinheiro, sem ter um cara de uma cabeça boa, não é absolutamente nada. Que o dinheiro vai e o dinheiro vem. E vendo meu pai sendo muito humilhado, dentro do meu peito, eu sempre tive um senso de justiça, de olhar para as pessoas que são mais necessitadas, pessoas que são injustiçadas, pessoas principalmente que são esquecidas. Muitas vezes um faxineiro, uma faxineira, uma dona de casa que se vira nos 30 para sustentar a sua família. E com isso, há 12 anos, eu motivo as pessoas através das minhas mídias, dos meus canais de motivação, com a minha voz, com a minha vida, com as minhas palestras. E a política entrou na minha vida justamente para isso, para fazer mais pelas pessoas que eu nem conheço. Eu já faço isso. Motivo as pessoas, coloco as pessoas para cima há 10 anos, 10, 12 anos. Mesmo não estando na política. Política a gente faz todo dia. Você está fazendo política aqui através desse quadro, você está dando a liberdade para que as pessoas possam expressar e para que as pessoas possam conhecer os seus futuros representantes. Agora, se for fazer um resumo sobre a minha pessoa, é o filho do zelador que se tornou comunicador e vai se tornar um deputado estadual no futuro próximo. Em 2020 você foi candidato, né, à Prefeitura de Santos. 2024, perdão. Você foi candidato à Prefeitura de Santos. Sim. E o que motivou a colocar o seu nome nas eleições de 2026? O desacreditar de muitas pessoas. Só fazendo uma correção, antes de 2024, em 2022, eu vim como candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e obtive 30.364 pessoas que confiaram em mim, em todo o estado de São Paulo. Na sequência, eu queria continuar o meu trabalho no cenário político. E na política é como na vida. Quem não é visto, não é lembrado. E eu precisava participar desse processo democrático de direito como candidato a prefeito de Santos. Eu falava para as pessoas falavam, você não vai conseguir, Santos é muito bairrista, Santos é isso, Santos é aquilo, as pessoas não vão te dar a oportunidade. Mas eu nunca acreditei em pessoas, eu sempre acreditei em Deus. Deus que dá, vamos dizer, o apito final. A Argentina ganhou o último jogo da Inglaterra e todo mundo estava crente que a Argentina não ia para a final da Copa do Mundo. Os caras em menos de 7 minutos fizeram 2 gols. Então, para Deus, nada é impossível. E eu consegui, através de uma negociação junto a um grande assessor político de Santos, que é o Denis Protásio, conseguir a chance de disputar na eleição santista em 2024. Eu fui muito bem nos debates,
Eu acredito que contribuir como cidadão para que esse processo democrático de direito fosse a escolha das pessoas, participei dos debates, foi um processo muito interessante. E é interessante as pessoas estarem vendo que eu não desisti das pessoas e não desisti da política. Eu acredito muito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meu pai sempre falava isso. E as pessoas que eu convivo, que são pessoas simples e humildes, falam isso. Vai lá, você vai conseguir. Não desiste não, não desiste da gente. É por isso, pelas pessoas, pela vontade de fazer diferente. Porque tem muita gente que está lá que já tiveram a oportunidade deles. E agora, como pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, eu já tenho uma bandeira, que é defender mulheres, crianças e famílias. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu não estou pela política, pelo poder, pelo dinheiro. Tudo que eu consegui na minha vida foi com muito trabalho, muita fé em Deus, muita batalha. E na vida a gente tem que ter uma missão e um propósito de ajudar a contribuir à vida das pessoas. O que a política deveria fazer e não está fazendo em alguns âmbitos? É facilitar a vida dos seres humanos, principalmente de um estado, de uma cidade, de um país. E hoje o que eu estou vendo na política é colocar os políticos num pedestal, que eles não merecem. E eu sempre vou tocar nessa tecla. O político está aqui como um semideus e o povo está lá embaixo. Isso tem que inverter. O povo está aqui, já está na Constituição. O poder emana do povo. É como aquela frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que querem acertar a verdade, tem pessoas que engolem a mentira que está sendo desenvolvida ainda nesse sistema político que eu não compactuo. E você é de Santos, né? Então, como você avalia o desenvolvimento aqui da região da Baixada Santista e também Litoral Norte, né? Que é a nossa região aqui? Muito lento, muito lento. Eu cheguei aqui em 1986, com 6 anos de idade. Morei no Guarujá por um bom tempo, morei também em Vicente Carvalho, e em algumas regiões ali de Vicente Carvalho. Guarujá, na minha época, era conhecida como a Pérola do Atlântico, era totalmente diferente. E passados aí mais de 25 anos, 30 anos, tem alguns bairros do Guarujá que está a mesma coisa. Então, não houve um desenvolvimento assim, onde você fala, uau, o que os políticos ou o que os politiqueiros fizeram realmente para Guarujá. O que se falar de São Vicente, o que se falar de Praia Grande, precisa melhorar. Nós precisamos de pessoas de coragem e representantes que tenham isso na cabeça. Porque, olha, vamos lá. Saúde, educação, segurança, saneamento básico é um direito do cidadão. As pessoas têm que parar de ficar prometendo aquilo que é direito da dona de casa, do chefe de família, que paga os seus impostos. Como que eu posso prometer aquilo que as pessoas já têm direito? Isso é administração. Nós precisamos na política mais gestores, empresários, empreendedores, gente que tem missão, do que aqueles falastrão. Porque até papagaio fala um monte de coisa. Eu vou fazer, eu vou acontecer. E as pessoas já conseguem identificar o político da velha política, aquele cara que só sabe falar, que vai fazer, mas não faz nada, e aquele que quer realmente fazer mais dentro do projeto que existe. Sinceramente falando, independente dos deputados federais e estaduais que já foram eleitos, que estão aí trabalhando pelo povo, tem gente trabalhando sim, de verdade, mas uma andorinha só não faz verão. Precisa de mais pessoas competentes com esse mesmo pensamento. Nós temos na Baixada um deputado federal, que eu não vou citar o nome, que nós vemos nas redes sociais que o cara está trabalhando de verdade. O cara acorda 4h30, 5 horas da manhã para ir para Brasília. Ele não está brincando de fazer política. Você está me entendendo? Agora, tem um deputado federal, ao contrário, aqui da nossa querida Baixada Santista, que foi eleito pela Baixada Santista, que você não vê o cara na região dele. Que representatividade é essa? E o povo sabe, o povo está de olho. Então, eu vejo que poderia ser melhor o desenvolvimento social, cultural, socioeconômico de todas as pessoas. Isso no geral, no Brasil inteiro, não só na Baixada Santista. E a competência do deputado estadual, eu como pré-candidato, são 645 cidades que precisam, principalmente na questão da mulher, a minha bandeira, as mulheres com crianças com espectro autista,
serem defendidas. Essas mulheres que fazem dupla jornada de trabalho para o tratamento do filho, que é caro, e muitas vezes o Estado não está acolhendo essa mãe e essa criança. O que se falar de creches, o que se falar de escolas em período integral? Tem mulheres aqui em Bertioga, no Guarujá, em Santos, principalmente na área continental de São Vicente, que vem para os grandes centros e tem que deixar o seu filho com alguém, ou numa creche particular. Já é descontado do ordenado dessa mãe. Agora imagina só se nós tivéssemos mais creches de qualidade, escolas em período integral. Tem que ter mais qualidade para as mães e para as crianças e para a família no geral. Hoje, com R$100, você não consegue fazer uma compra decente no supermercado. Isso afetou a classe média, isso afetou a classe CD. Até quando isso? Até quando nós vamos engolir isso seco? Por isso que é importante esse sistema democrático de direito, onde quem manda é o povo. Se você perguntasse para mim, quem que manda, Nando? Quem manda é o povo. E é por isso que eu estou tentando, mais uma vez, depois dessa grande experiência que eu tive lá em Santos, e agradeço demais esse processo. E o que depender de mim, quem me conhece sabe que eu não vou desistir das pessoas jamais. É o que eu faço. Por isso que as pessoas me chamam de voz da motivação. Eu estou tanto tempo motivando. Se o cara que motiva não está motivado para fazer mais e melhor, então quem estaria? Você citou alguns pilares, né, como educação, segurança, saúde e saneamento básico. Existe aí na sua cabeça, caso seja eleito, algumas propostas para essas áreas? Educação, segurança, saúde e saneamento básico? Pontua cada uma. Vamos falar de educação? Educação é a base de uma sociedade, é a base do crescimento para qualquer ser humano. Esse Brasil do futuro que nós queremos ver é um Brasil que tem que ser investido e colocado hoje, no aqui e no agora. E qual é a base para o desenvolvimento socioeconômico, cultural? É a educação de qualidade. Por isso que a minha luta vai ser colocar escolas em período integral. Criança e adolescente, ele não pode estar distraído, ele tem que estar aprendendo algo. E vai aprender o quê? A educação da década de 60, 70 e 80, que foi a minha educação. Você é um jovem de 30 anos de idade. Mas hoje você lida com inteligência artificial, com internet, uma série de coisas. Nós precisamos colocar de forma urgente nas escolas educação financeira, aulas de inteligência emocional, aulas de empreendedorismo. Aulas de empreendedorismo seria vital, porque nós temos futuros empreendedores do amanhã. E principalmente agora, na era que nós estamos, aulas de inteligência artificial. As pessoas vão perder os seus empregos daqui 1 ano e meio, 2 anos, se ninguém fazer nada. O que um deputado estadual pode fazer? Defender políticas públicas, criar PLs para que essas pessoas não sejam mandadas embora. Porque a tecnologia vai chegar. O próprio Elon Musk, que é aquele cara da Tesla, disse que todos os governos vão ter que criar um Bolsa Família, que sabe, universal, ou para o planeta inteiro, porque tem muitas profissões que vão deixar de existir. E se essas profissões que têm um filho, um neto já estudando, já estiver obsoleta, alguém tem que fazer algo, alguém tem que levantar a mão, alguém tem que levantar essa bandeira. E eu vou ser esse cara. Eu estou antenado à tecnologia, à internet, à rede social, e também eu sou do analógico, porque eu nasci em 1980, tenho 46 anos de idade, então posso dizer para você com tranquilidade, se não mudarmos a forma que ensinamos, esse país não vai se desenvolver, nem o país e nem o estado de São Paulo com 645 cidades. Então, educação tem que ser prioridade, com qualidade para os alunos e, principalmente, nós temos que tratar os professores que são mestres com dignidade e respeito, aumentando os salários desses profissionais. A gente está colocando um político num pedestal, ganhando altos salários. Vamos fazer o contrário, vamos colocar bombeiros, médicos, professores com salários dignos para que eles estejam motivados para ensinar os seus filhos e também os seus netos. Isso é na educação. É uma utopia querer pensar dessa forma, mas deveria funcionar assim. Eu vou lutar dessa forma e tenho certeza que outros pré-candidatos pensam da mesma forma. Como eu disse, eu sozinho não tenho como fazer, eu preciso que exista uma egrégora do bem para ter uma mudança real na educação, na saúde, na segurança. Se a gente for falar de saúde, qual o bem mais precioso que nós temos? É a nossa saúde. Você sem saúde, sem essa voz bonita que você tem, como que ia estar aqui me entrevistando? A prevenção em relação à saúde
ela é essencial. O que o deputado estadual faz para o estado de São Paulo, junto aos seus prefeitos, uma equipe também de assessores, envia verbas partidárias, emendas parlamentares, para que ajude todas as cidades. Por isso que eu sou contra, seja um deputado estadual ou um deputado federal, sair do âmbito que ele está para ajudar várias cidades e se candidatar a um cargo de prefeito. Quebra a missão dele. Eu penso assim, porque eu estou nessa por missão, por propósito. Então, vamos fazer começo, meio e fim, bem feito, aí você vai subindo de escada. Pô, foi um deputado estadual, fez bem, pô, vai lá, aí você se candidata para federal. Foi bem como federal, se candidata para um senador. E quem sabe o último ápice desse segmento político é a presidência da República. Eu tenho sonho de um dia ser presidente da República. Eu tenho 46 anos de idade. Daqui a 20 anos eu tenho 66. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Mas se eu coloquei isso na minha cabeça hoje, de ajudar as pessoas, o Nando não vai mudar de ser Nando. Na internet, eu ajudo pessoas há 12 anos. Na política vai ser a mesma coisa. Porque quando a gente quer, não tem desculpa. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Então, saúde, educação, segurança. Na segurança, as pessoas não podem andar com aparelho de celular na rua. É roubado. Precisamos valorizar quem? Quem cuida da segurança? Manda lá o prefeito para cuidar de você. Manda lá os vereadores. Desculpa a palavra. Dá de César o que é de César. Quem cuida da segurança? Ah, tudo bem. Ah, o governo do estado, o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio não vai lá tomar tiro. É o policial. Então nós temos que tratar com respeito, bons salários, o policial, civil, o militar. É isso. Tem que fazer a lição de casa. É fácil querer fazer. Só que os caras estão preocupados com a direita e com a esquerda. Com essa briga banal que não vai levar a lugar nenhum. Esse tipo de narrativa de quem é melhor não vai levar a lugar nenhum. Eu quero saber quem que está lutando pelo povo. As pessoas que acordam 5 horas da manhã, como o seu pai sempre acordou. Você falou para mim que seu pai é soldador, né? Cara, seu pai, com certeza, foi um cara que acordava às 4 horas da manhã e para ele não tinha reclamação. Ah, hoje eu não vou porque eu tô com dor de barriga, hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Homem. Nós precisamos de homens de verdade na política, homens e gestores de verdade em um estado, em uma cidade, em um país. Tem muita falação e pouca execução. E é isso que eu sempre vou tocar na tecla. Você citou também que as suas principais bandeiras, mulheres e crianças TEA, né? Transtorno do espectro autista. O que fazer para essa classe? Vamos lá. 645 cidades no estado de São Paulo inteiro. Eu posso falar de boca cheia, onde houver uma mãe com filho de espectro autista, eu vou defender. Porque mesmo morando em Santos, eu sou conhecido no estado de São Paulo inteiro com o trabalho que eu faço de motivar as pessoas, de desenvolvimento pessoal, de falar, você vai conseguir, você consegue. Meu público, maioria, são mulheres de 35 a mais. E muitas mães que chegam no meu inbox, olha, hoje eu estou desmotivada, porque eu tenho 3 filhos com espectro autista, eu não tenho o que comer em casa. Você pode me ajudar? Olha, eu sou mãe de criança atípica e, Nando, a sua mensagem hoje salvou o meu dia. E eu entendo que essas mães, no geral, não só mães, mulheres de crianças atípicas, a mulher, no geral, no estado de São Paulo, elas estão estafadas, elas estão judiadas, elas estão fazendo papel de super mãe, de super pai, porque muitos desses caras, desculpa a palavra, vagabundos, que abandonaram essas mulheres com essas crianças, deixaram a Deus dará, muitos deles não estão pagando pensão. Você sabe, a realidade do Brasil é essa. Muitas mulheres sofrendo, que ela tem que dar conta da criança, da casa. Então, essa bandeira era a prioridade. O que fazer? Nós precisamos de uma rede de apoio, no geral, para as crianças e as mães. Imagina uma ajuda psicológica para essa mãe. Porque o autismo é algo que tem vários fatores. Ela vai do 1 ao número 5, 6, 7. O grau de autismo é diferente.
Então nós precisamos realmente de médicos e especialistas dentro dessa área, especialistas reais no estado de São Paulo inteiro, para que acolham essa criança, dê realmente o diagnóstico e que o Estado abrace e acolha essas mães, que precisam do quê? De alguém que dê voz para ela. Hoje elas estão sem voz. E é isso que eu pretendo fazer. Dar foco nisso. A região da Baixada Santista, principalmente, já sofreu bastante com eventos climáticos, né? Fenômenos naturais, enfim. Guarujá, por exemplo, em 2020, sofreu com alguns deslizamentos de grandes proporções. Como você considera que os prefeitos, as autoridades, estão preparadas para esses efeitos naturais, né? Esses fenômenos naturais? Muitos deles estão fazendo o trabalho que deve ser feito dentro da conscientização. Nós temos um aparelho de celular hoje que nós recebemos alertas da Defesa Civil de causas climáticas que podem afetar todos nós. Mas o que acontece? Existe um trabalho de desenvolvimento, isso já é o trabalho do prefeito e junto com os vereadores de cada cidade. Cada um sabe onde o calo aperta. Qual o papel de um deputado estadual? Eu, como pré-candidato a deputado estadual, eu vou estar lado a lado de todos os prefeitos das principais cidades da Baixada Santista. Eu dei uma ideia quando eu fui candidato a prefeito de Santos. Por exemplo, Santos não tem mais para onde crescer, só tem como crescer para cima. O trânsito está terrível na cidade de Santos. Precisávamos de lá de semáforos inteligentes que em algumas localidades não foram colocadas. Eu fui polêmico há 2 anos atrás quando eu falei que nós tínhamos que fechar os canais de Santos de forma parcial para construir uma via de acesso, seja para bicicleta, para táxi ou carros, porque não tem como mais andar em Santos. Então, quando você tem uma superpopulação, e a população de Santos vai crescer cada vez mais, da Baixada Santista mais ainda, porque Baixada Santista é qualidade de vida. Nós temos o sol, nós temos o mar, nós temos a praia. E aí, dá uma chuva tremenda. Não tem lugares para fazer o escoamento dessa água. Vai realmente ter enchente, vai realmente ter inundações, mas o que não dá é para usar isso de forma politiquês e ficar só criticando aquilo que precisa de solução. Tudo bem, você está criticando, está enchendo, está fazendo acontecer aqui em Santos, mas qual que é a solução? É drenagem. É ter na cabeça que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por exemplo, está fazendo um frio fora do comum aqui na Baixada Santista. E as pessoas que estão na rua? Estão pensando nessas pessoas? Eu acho que a política ela tem que ser extremamente humanizada. Parar, como eu disse, com essa briga unilateral, fazendo com que a gente possa desenvolver a Baixada Santista como um todo. Agora, nas questões climáticas, eu, como deputado estadual futuramente, eu vou mandar verbas para os prefeitos para que eles possam, junto comigo, com a minha equipe, solucionar de vez essa questão das drenagens. É só com drenagem, porque não tem mais onde a água escoar, na Baixada Santista no geral. Eu estava agora, recentemente, na área continental de São Vicente, tem esgoto aberto ainda em algumas localidades, em alguns bairros. Antes de falar da chuva, nós temos que falar da qualidade de vida das pessoas. Tem pessoas que estão convivendo com ratos, com cheiro de xixi, com fezes. Isso é inadmissível. O que esses caras estão fazendo na política, sendo que isso é fácil de resolver? Não é promessa, é obrigação. E quando você tem uma situação como essa, as pessoas ficam desacreditadas de um cara que quer entrar na política, ou qualquer pessoa que seja. Eu acho que tudo tem que ser na base do diálogo. Eu vou conversar com todos os prefeitos, seja ele da esquerda, da direita, do centro, para cima e para baixo, porque eu vou governar para as pessoas. A ponta do iceberg são as pessoas. Eu acho que a gente tem que parar, cara, de colocar foco em coisas que vão atrapalhar e, principalmente, não encurtar o espaço-tempo, porque tem gente precisando de auxílio agora, enquanto a gente está conversando através desse microfone. Nando, estamos chegando aí na nossa reta final, né, do nosso programa. Eu quero deixar um espaço para você deixar suas considerações finais para o eleitor da Baixada Santista e região. Eu gostaria muito e quero muito que as pessoas conheçam o Nando de verdade.
com esse espaço democrático de direito que você me ofereceu de 30 minutos, 20 minutos que seja, fica muito difícil, fica muito superficial. Eu não quero ser um politiqueiro. Eu quero que o Nando, a essência do filho de zelador, esteja na política. Não que a política, esse jeito de, eu vou fazer, eu vou acontecer, esteja em mim. Eu estou fugindo dessa encrenca. Eu estou fora. Quer conhecer o Nando de verdade? Então, acessa a minha rede social primária, que é @NandoPinheiroOficial no Instagram. Quer conhecer um pouco mais do pré-candidato? É nandopinheiro.com.br. Através dessas redes, do meu Instagram, @NandoPinheiroOficial, as pessoas vão entender no meu dia a dia a minha luta na pré-campanha. Eu não tenho pré-campanha milionária com milhões de reais. Eu tenho a fé e acredito que com Deus em primeiro lugar e você tendo uma missão, a minha missão é mulheres, crianças e família em primeiro lugar, nós vamos chegar nesse patamar de ser um bom representante para a Baixada Santista. Então, a única coisa que eu peço agora, nesse momento, é que você me siga nas redes sociais, @NandoPinheiroOficial. Vai lá no meu Instagram, assiste meus stories, assiste uma meia dúzia de vídeos, que você vai entender a diferença de um filho de zelador que vai estar na política representando as pessoas e pessoas da política que se fazem políticos e não estão trabalhando da forma que deve ser trabalhado. Aqui é uma crítica não só minha, mas do sentimento que eu vejo da sociedade. As pessoas da Baixada estão cansadas das mesmas figuras, dos mesmos sorrisos vazios. Nós precisamos de gente séria na política, que queiram realmente o bem maior do povo, das pessoas, independente se é de direita, se é de esquerda. O que as pessoas escolhem é que nem time de futebol. Todo mundo, um é Corinthians, outro é santista, outro é palmeirense, outro é São Paulino, mas chega a seleção, todo mundo torce e sofre pela seleção brasileira. Então eu acredito muito, 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 sou fiel em Deus, em pátria, em família e liberdade. Sou muito fiel aos princípios cristãos e sou muito fiel principalmente a mulheres, crianças e família, que é a minha bandeira. Quer conhecer um pouco mais do Nando Pinheiro? @NandoPinheiroOficial no Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer a nossa conversa. E você de casa, conto com a sua participação no nosso próximo episódio. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios da Rádio Praia FM e conto com a participação de você no próximo episódio. Um abraço, até mais. Um abraço.